Há mais de 10 anos, nós aqui da Hora da Bênção pregamos a palavra de Deus a todo o coração. E você tem sido um grande apoiador desse projeto. E com a sua ajuda, com a sua colaboração, Deus tem dado a graça de avançar cada vez mais. Compra de equipamentos, edição de conteúdo digital, vídeos, fotos, lives e tudo o que é necessário para manter o canal no ar. É uma estrutura grande e é dispendiosa também. Mas Deus tem dado a graça de fazer não só isso, mas também de ajudar ao pobre, ao necessitado, a levar não só a comida do dia a dia, mas levar a comida espiritual que leva para a vida eterna. Então nós estamos aqui acima de tudo para agradecer vocês e pedir que também continuem nos ajudando. Eu tenho certeza que o Espírito Santo há de tocar em todas as vidas. Nós temos as chaves do Pix, a primeira que é o nosso e-mail, contato@horadabenção.com.br contato@horadabenção.com.br e também o nosso celular, que é a chave do Pix, que é o 011 9 1488 3827. Se é mais fácil para você contribuir fazendo o depósito direto nas casas lotéricas ou até mesmo no caixa eletrônico, o banco é Caixa Econômica Federal, agência 4680, operação 003, que é de pessoa jurídica, e a conta corrente é a 1194, dígito 4. Todos esses dados darão um comprovante em nome da Hora da Bênção. Deixe Deus tocar no seu coração e faça a sua parte. Tenha certeza que desde o céu Deus te retribuirá com muitas bênçãos. Deus abençoe a sua vida. Amém, Jesus. Amém. Vamos orar para agradecer? Ore junto de nós. Deus poderoso, te damos graça pelas ofertas do teu povo, que com amor tem colocado o ombro embaixo dessa cruz e nos ajudado, contribuindo para que o teu evangelho se expanda cada vez mais. Em nome de Jesus, fala com a nossa vida, fala com a nossa alma e retribui em toda sorte de bênção sobre o teu povo essas contribuições. E muito mais aqueles que quiseram e não puderam, outros que ainda não se sentiram tocados. Tudo tem um tempo determinado por Deus. E oramos por todos, de forma igual e indistinta, pedindo ao Senhor, abençoa a tua igreja. É o que pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, queridos, chegamos no momento da palavra do Senhor. Vocês que já nos conhecem há bastante tempo sabem que todas as noites nós estamos aqui no nosso canal Hora da Bênção, levando a mensagem do Evangelho a todos os corações. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe o nosso conteúdo com seus contatos. São mais de 5.000 vídeos falando da palavra de Deus, falando do amor de Deus sobre toda a terra. Só não recebe a bênção quem não quiser. Todas as noites, às 20 horas, nós temos um encontro marcado aqui no nosso canal, é a nossa live de louvores, nosso culto a Deus. Nós vamos ler a palavra no Santo Evangelho de Lucas, no capítulo 7, no verso 11, onde fala aqui o filho da viúva de Naim. Vamos ler com a ajuda de Deus. Amém. E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe, não chores. E chegando-se, tocou no esquife, e os que o levavam pararam. E disse, jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. E entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Amém. Senhor, eis a tua palavra diante de nós.
E queremos nesse momento entregar o nosso coração nas tuas mãos, mais uma vez, e te implorar que faça-nos entender a mensagem da tua palavra, aquilo que tu quer transmitir aos nossos corações, e que mantenhamos a mente e o espírito abertos para sermos admoestados, ensinados e tocados pelo teu Espírito. Assim oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos devem se lembrar, que eu já falei algumas vezes para todos os irmãos, que o Senhor, quando das suas peregrinações, ele encontrava todo tipo de gente. Então, e para cada pessoa ele acabava tendo que agir e ter uma conduta diferenciada no sentido de evitar conflito, evitar briga, porque a sua missão era pacífica, não haviam armas. Não havia luta... Perdão, irmãos, bocejando, porque o remédio e a injeção dão muito sono. Não havia luta corporal, não havia imposição de nada. Ele levava a sua mensagem e os que criam, amém, e os que não criam também, amém. Vocês verão aqui nos evangelhos depois que muitos dos seus discípulos o deixaram. Foram embora, ficaram descrentes, porque eles pensavam no evangelho só como uma fonte de felicidade, de realização. Essa semana passada, um irmão me chamou falando sobre o dízimo. Ele falou: irmão, eu quero voltar a dizimar porque parece que minha vida não vai bem. Os negócios não vão bem, eu não estou ganhando tão bem. E eu sei que quando eu começo a dizimar, as coisas melhoram materialmente. Eu falei: olha, irmão, interessante. Mas eu queria pedir ao irmão para refletir mais sobre isso. Mas por que, irmão? Porque veja, para dizimar, o que deve mover o nosso coração para o dízimo, para a oferta, para o propósito, é amor a Deus. E não interesse material. Eu vou voltar a dizimar porque eu sei que aí eu vou passar a ganhar mais. Porque é óbvio, é uma bênção no dízimo. Há uma bênção naquele que é fiel nas ofertas. E é uma bênção muito maior naquele que é fiel a Deus. Óbvio. Que dinheiro nenhum compra a obediência e a salvação de uma alma. Então, o motivo, o que nos propulsiona, o que nos impulsiona nas coisas espirituais deve ser, antes de mais nada, temor a Deus. Temor e tremor diante de Deus. Então esses discípulos que deixaram o Senhor, que foram alguns, eles não estavam entendendo que a missão era amar a Deus. E aí, cumprir-se-ia, e como se cumpre na vida de todos nós, a palavra: buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então, o Senhor tinha que lidar com essas adversidades, com o temperamento tempestivo do ser humano e daquela sociedade. Irmãos, imaginam quando ele viajava de nação em nação, que os costumes mudavam, ou de lugares mais longínquos, mais distantes dos centros urbanos, onde tinha uma quantidade maior de pessoas. Então os irmãos vejam que é muito complicado, é muito difícil. Mas isso não vai longe. Se você pega uma igreja da sua igreja, onde é no centro da cidade, um lugar mais elitizado, e lá na periferia, lá na divisa com não sei aonde, a Irmandade é diferente no seu comportamento, na sua maneira de viver. E aí quem está na frente dos trabalhos deve pedir a Deus luz para aprender a se moldar, se adequar, para conseguir falar a linguagem daquele povo e com isso atingir os corações com a palavra, que é o objetivo maior. Então, ele viu nessa chegada, quando viu essa mulher trazendo o seu filho que já estava morto, enfim, vocês já vinham trazendo, ou eles estavam indo levar para casa para fazer algum tipo de velório, ou já estava saindo para sepultar. Não ficou muito claro. Mas ele vendo aquilo, primeira coisa, porque a palavra, irmãos, veja, a palavra ela passa para nós o que interessa, o que é de edificação. Ela não conta detalhes pormenores, porque Lucas viu isso de uma forma. Foi ele o único quem retratou essa passagem. Então, olhando Lucas, que era um médico, ele viu uma ressurreição, certamente foi muito impressionante para ele. Porque com as obras que Jesus fazia, ele não convertia só o coração das pessoas no lugar onde ele passava. Eram convertidos os corações dos seus próprios discípulos e apóstolos, aqueles que estavam do seu lado. Mas ele deixou relatado aqui para nós que Jesus, vendo,
E o Senhor moveu-se de íntima compaixão. Quando o Senhor viu o cortejo fúnebre passar, o Senhor moveu-se de íntima compaixão pela mãe do menino, por ela, e disse-lhe: não chores. Então, qual que foi o que impulsionou Jesus a fazer essa obra? A compaixão pela vida daquela mãe, que já era viúva e que estava sofrendo. Mas como ele sabia que era viúva? Só pelas vestimentas a pessoa já sabia. Mas depois, em segundo plano, com outro interesse, era uma oportunidade perfeita de fazer um milagre. Porque a multidão que estava com Jesus, porque isso aqui ficou registrado de forma implícita. Aqueles dizem que muitos dos seus discípulos e uma grande multidão estavam com Jesus. E quando saiu o cortejo fúnebre do menino, da filha da viúva, do filho da viúva, também havia uma grande multidão. Então eram duas grandes multidões, formando, portanto, ali naquele aglomerado, uma só gigantesca multidão. Então era muito oportuno dele fazer aquela obra, porque todos os que viam poderiam passar a crer nele. Então Jesus tocou no esquife, e as pessoas que iam carregando pararam, óbvio, e disse ao jovem: eu te digo, levanta-te, que em aramaico é talitá cumi. E o menino se sentou e começou a falar. E aí ele entendeu, Jesus, vendo a reação das pessoas à sua volta, ele entendeu que aquilo foi guiado, direcionado por Deus. Vamos ler por quê? E aí ele entregou a sua mãe. E de todos os que estavam ali em volta, se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Então os irmãos veem que quando Deus faz uma obra, quem recebe, quem assiste, quem participa, quem testemunha, quem ora por aquela causa, todos são beneficiados. Agora, os irmãos imaginam a alegria daquele povo. E aqui diz: Deus visitou o seu povo e todos se alegraram. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. O que quer dizer isso? Já foi abrindo portas para outras localidades, para outros lugares aonde ele gostaria de levar a mensagem da sua palavra. Então os irmãos vejam, aquela viúva que estava sofrendo, que estava chorando, amargas penas, já tinha perdido seu marido, agora seu filho, estava sozinha na terra. Através do sofrimento dela, Deus suscitou uma alegria ao seu povo. Deus fez, irmãos, uma mensagem que atingiu milhares em lugares longínquos dali. Ou seja, aquela obra, aquela prova que ela estava passando era para a glória do nome de Deus. E o Senhor te diz: por esta palavra, essa prova que você está passando é para a glória do nome do teu Deus. Bendito seja o nome do Senhor, é para a glória de Jesus em ti e na tua vida. É para que apareça o nome de Deus sobre o telhado da tua casa, as marcas de Cristo no teu corpo e no teu coração, na tua alma, que te identificarão diante do inferno, de sorte que quando algum espírito contrário se aproximar de você, logo depressa ele vê a marca de Cristo e fala: melhor não mexer, que esse aqui já tem dono. Você tem dono, irmã. Você tem dono, irmã, é o nosso Deus. Eu também, que cuida de todos nós. Bendito seja o nome do Senhor. Então essa palavra hoje vem te dizer: não chores. Que o Senhor é a ressurreição e a vida, foi o que disse para a irmã de Lázaro. E aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Então a ressurreição, a graça, o milagre, o poder estão encontrando contigo essa noite em nome de Jesus. Recebe essa palavra, toma posse dela em nome de Jesus Cristo. Abre a tua boca e glorifica a Deus, dá muita glória a Deus. Alamassurianda. O Senhor hoje está ressuscitando alguma coisa na vida do povo de Deus. O Senhor está trazendo a vida, o Senhor está arando, preparando a terra, para que haja edificação nos teus negócios, para que haja edificação na vida dos teus filhos, na tua vida também, para que o Senhor apareça sempre pertinho de ti naquilo que você espera, e quando você puser as tuas mãos em alguma coisa para fazer, você tenha certeza, é o Senhor que está comigo. É o Senhor que está fazendo isso comigo e por mim.
E o Senhor te diz: não te enganes, não tenhas medo, tampouco preocupação alguma, pois eis que é contigo que eu falo. É contigo que eu falo, meu servo, minha serva. É para ti o recado desta santa palavra que vem transmitir a toda a igreja de Deus, dizendo: não chores, porque a morte está sendo afugentada da tua vida em nome do Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, irmãos, nós vemos que todos se alegraram, todos, enfim, regozijavam na presença de Deus. E aquela mãe que estava levando o filho para o cemitério ou para ser velado, de repente leva ele para casa andando, puxando para a mão. E os que passaram pelo caminho, por aquele cortejo fúnebre, uma viúva era fácil de identificar, estava sempre vestida de preto, coberta de véu preto, de luto permanente. E as pessoas que passavam: mas não era essa mulher, não é você que ia carregando esse menino num esquife morto? Falou: pois é, mas a vida encontrou nós ali na frente. O Senhor te diz: a vida, a vida de Cristo encontra contigo agora. A vida do Evangelho, a vida da palavra encontra contigo. E repreende todo mal, toda fraqueza. Repreende toda falácia de Satanás contra ti. Mas o Senhor coloca em você e em mim um espírito destemido, de um servo, de uma serva de Deus que foi visitado pela vida, foi visitado pela glória de Deus, foi visitada pela unção do Espírito Santo. E assim, irmãos, onde o Senhor ia passando, o milagre acontecendo, o cego enxergava, bendito o Senhor, o mudo falava, o surdo ouvia, o coxo andava, porque onde Deus está tem sinal, onde a presença de Deus está, a sua glória se faz aparecer, se faz sentir e notar. E o Senhor diz: hoje, pela palavra, eu quero fazer você sentir a minha glória. Toma posse em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus nas alturas. Toma posse dessa unção, toma posse dessa graça, virtude maravilhosas que o Senhor está derramando sobre a sua igreja essa noite. O que o Senhor quer com isso, amados? Mostrar ao seu povo que a igreja de Deus é sim combatida, mas jamais será vencida. Você também, irmão, tem vezes que desce até o pó da terra. Tem vezes que você vai até onde você suporta. E ali então você, quando não suporta mais, começa a gritar e gemer. O Senhor faz claro, tem alguém gemendo, tem alguém gritando, desesperado, dizendo: Pai, eu não aguento mais, Senhor. Eu não aguento mais essa opressão. Eu não aguento mais essa provação, esse desprezo, essa sensação de morte que está sobre a minha vida. Hoje o Senhor se levanta do trono e te diz: passado de ti estão os teus dias maus. Receba a libertação em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus nas alturas. Essa mulher, irmãos, recebeu a maior de todas as libertações, que foi ter a vida do seu filho devolvida. Ela enxergou com os seus olhos o Filho do Deus Altíssimo, unigênito Filho de Deus, devolver a vida ao seu filho. Glória ao nome do Senhor. E o Senhor te diz: você verá com os teus olhos eu ressuscitar o teu sonho que está morto, que está enterrado, já foi sepultado, mas Deus te diz: eu vou colocar em vida, eu vou colocar em prática, eu vou colocar em execução os projetos que eu coloquei no teu coração. Minha é a peleja, tua é a vitória, diz o Senhor. Porque Deus não é o homem que mente, tampouco o filho do homem que se arrepende. O Senhor fala e vai até as últimas consequências da sua palavra. Honra a sua palavra até o fim. Sem medo, sem se deixar influenciar por perturbações humanas. Sem nada. Ele vai adiante. Ele clama, ele busca. Ele bate nas portas que precisam ser batidas, e as que não se abrem, ele arranca a porta com batente, parede e tudo. Mas a igreja de Deus passa, e o Senhor te diz: nada se susterá de pé diante de ti, Alamaia. Onde você tiver que passar, eu vou passar contigo. Se passar pela água, ela não te cobre. Se passar pelo fogo, chama alguma arderá em ti. Como os 3 hebreus na fornalha de fogo ardente, nem fumaça de fogo ficará sobre a tua roupa. Glorifique, irmão. Glorifique, irmã. Exalte
exalta o nome do teu Senhor de Jesus. Bendito seja Deus. Exalta o poder desse Deus santo e maravilhoso, que hoje envia a sua palavra com poder e glória para dizer à sua igreja: eis que estou contigo, não te deixo e não te desamparo. Porque há um tratado de Deus, há um compromisso de Deus com cada um de nós. Assim como havia um compromisso de Jesus com a sua palavra, de fazê-la manifestar em toda a terra, de fazê-la ser divulgada por toda a terra. Qualquer pessoa no mundo já ouviu falar de Jesus. Ele foi bem sucedido na sua missão. E hoje o Senhor te promete por essa palavra: você vai ser bem sucedido na missão que eu tenho te dado. Você vai ser bem sucedida no empenho que eu tenho te dado para fazer, diz o Senhor. É tempo de restituir, é tempo de ajuntar, é tempo de agregar, de congregar, é tempo de dispensação, igreja. Tempo de colheita espiritual. Então pega o teu cesto, que é o teu coração, e enche ele dos frutos do Espírito, dos frutos da palavra do Senhor. E agindo Deus, quem impedirá? Então, irmãos, ele partiu dali para diante e os milagres continuaram o acompanhando. A obra continuou sendo feita. Em cada oportunidade que ele via de divulgar o reino de Deus, ele fazia. Faça assim você também. Conte o que Deus tem feito. Divulgue às pessoas as suas experiências espirituais. O que Deus tem te feito crescer, o que Deus tem te revelado, o que você tem entendido da palavra. Reparte essa semente preciosa que está na tua mão, no teu coração. Divide, não prende. E é isso que o Senhor quer de cada um de nós essa noite. Que nós estejamos sempre apostos, sempre preparados, para continuar levando a mensagem da palavra cada vez mais longe. Mas não só isso. Para que nós vivamos os milagres de Deus na nossa vida. Para que nós vivamos a operação das obras de Deus na nossa vida. Para que nós apalpemos com as nossas mãos a vitória que Deus tem preparado para cada um de nós. Então não tenhas medo. Não voltes atrás do teu propósito de servir a Deus. Não aches que o teu passado foi melhor do que o teu presente de agora. Não. Você está hoje muito melhor do que antes. Porque Deus está te levando cada vez mais para perto dele. O céu está cada dia mais perto. E o Senhor mais perto de você. Glória ao nome santo do Senhor. Então hoje você tem motivo para glorificar a Deus. Bendito seja o Senhor. E eu quero que vocês escrevam aí nos comentários. Essa é boa de escrever, ó. É vida. É vida. Escreve 10 vezes cada um aí, quero ver. Em nome de Jesus, profetiza essa vida em tudo na tua vida. E você verá a glória de Deus se manifestar em você e através de você. E vidas serão alcançadas, porque essa prova que você está passando é para a glória do nome de Deus. E ele está mais perto de terminar do que você imagina, diz o Senhor. É vida. Deus seja louvado. Amém.